Quantos anagramas são possíveis formar com a palavra caravelas, sendo que não pode haver duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas? Então não é um anagrama direto. A gente vai ter que fazer um, um estudo aí melhor de como a gente vai organizar aí essas letras, tá? Então a palavra caravelas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Então vou fazer aqui 9 tracinhos para representar aí as 9 letras. Certo? 9 letras. Agora, o que a gente tem? A gente tem que... quantas vogais a gente tem? A gente tem o A, o A, o E e o A. Então vogais, nós temos aí A, E e A. Consoantes, nós temos o C, o R, o V, o L e o S. Certo? Ou seja, nós temos aí 4 vogais e 5 consoantes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para resolver esse problema é saber onde vão ser as posições aí das vogais e das consoantes. Então esse tipo de problema de análise aí combinatória, a gente sempre tem que ver 2 passos, né? Primeiro as posições, né, de onde vão ficar as vogais e as consoantes, e depois as permutações das vogais dentre essas posições e as consoantes nessas posições. Então, ó, não adianta, por exemplo, eu pegar e botar uma vogal aqui, uma vogal aqui, uma vogal aqui, uma vogal aqui. Por quê? Vogal eu tenho só 4, né? E aí, se eu faço essa configuração, eu vou ter uma parte em que as consoantes elas vão ficar juntas, né? Que ele também não quer que as consoantes fiquem juntas. Então, vamos começar pelas consoantes, que eu tenho mais. Então, se eu boto aqui uma consoante, 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 são 5, né? Então, as 5 consoantes elas ficaram certinhas nessas posições, né? Então, essas são as posições das consoantes. Só que, além da posição das consoantes, eu tenho que ver agora a permutação das consoantes nesses lugares. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, um C, um R, um V, um L e um S. Ou eu posso ter um C, um V, um L, um S e um R. Então, além da posição das consoantes na palavra, eu vou ter que ver a posição de cada uma delas nelas, né? Nessas posições. Ou seja, eu tenho que fazer ainda uma permutação dessas 5 letras nessas 5 posições. Então, por exemplo, na primeira posição, eu tenho 5 consoantes para colocar. Então, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda consoante, eu tenho 4, porque uma eu já usei. Na terceira posição, eu tenho 3 consoantes, porque eu já usei 2. E depois eu tenho 2, porque eu já usei 3. E por último, só sobrou uma. Certo? Então, aqui eu fiz uma permutaçãozinha das 5 consoantes nas posições que eu escolhi aí para as consoantes. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para as vogais. Só que para as vogais, ó, eu vou pegar aqui os lugares que sobraram. E vou fazer também a permutação dessas... Deixa eu só... Já vim escrevendo aqui a resposta. Então a resposta vai ser o quê? 5 fatorial, que seriam aí as consoantes nas posições, certo? A permutação das consoantes aí nas posições. E agora eu vou fazer a mesma coisa para as vogais. Então, vogais eu tenho 4. 4 vogais. Então, aqui na primeira vogal, eu tenho 4 vogais para colocar ali. Então, eu tenho 4 vogais. Na segunda vogal, né, na segunda posição da vogal, eu tenho 3. Por quê? Porque uma eu já usei. Na terceira, eu tenho 2, porque eu já usei 2. E na última, eu tenho uma. Certo? Então, essas são as permutações das vogais nos anagramas. Certo? Ou seja, 5. Vamos para a resposta. 5 fatorial, que seria das consoantes. Vou subir aqui um pouquinho.
vezes 4 fatorial, que seria referente às vogais, né? A permutação das vogais. E seria somente isso? Não. Por quê? Porque além de eu ver a posição e a permutação das letras, eu tenho aqui, ó, letras iguais, ó. O A aparece 3 vezes. Então, sempre que eu estiver fazendo anagramas e tiver letras repetidas, eu venho e vou dividir pela permutação dessas letras na palavra, tá? Porque, por exemplo, ó, por que a gente faz isso? Porque eu sempre tenho aqui o primeiro A, o segundo A e o terceiro A nessa posição, eu formo uma palavra. Mas se eu inverto, ou seja, se eu tenho aqui o A2, né? O segundo A, né? Aqui o primeiro A e aqui continua o terceiro A, é uma outra configuração das letras, mas eu estou formando a mesma palavra. Então, em questão de anagrama, não existe essa diferença, né? Porque a palavra continua sendo a mesma. Mas essa permutação das letras eu tenho que retirar. Por isso que a gente divide pela permutação dessas letras iguais. E aí, se eu resolvo isso, acabou o meu problema. Ah, como é que eu posso resolver isso? Vamos desmembrar agora esses fatoriais em multiplicações. Então, aqui eu vou ter ó, 5 vezes 4 vezes 3. Esse 3 eu vou cortar com o de baixo, tá? Vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial. Isso tudo pelo 3 fatorial. E agora eu vou fazer as minhas simplificações. Eu posso simplificar ó, 3 por 3, certo? O que sobrou? Sobrou 5 vezes 4, que é 20. E o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Então, sobrou somente aí o 20 vezes 24. 24 vezes 2 é 48. Um zerinho aí, 480. Então, eu tenho aí 480 anagramas com a palavra caravela, sendo que consoantes e vogais nunca vão ficar uma consecutiva da outra. E 480 é letra C de Cláudio.